Já parou para pensar em que você vai investir o seu dinheiro em 2025? Você já parou para pensar sobre isso? Bem, para que eu possa responder essa pergunta, faz-se necessário uma rápida revisão do que aconteceu nos últimos 2 anos na economia e no mercado financeiro brasileiro. Isso porque, pessoal, os últimos 24 meses da economia brasileira foram marcados por desafios e oportunidades. Então, se você quer saber quais foram esses desafios e quais são as oportunidades, fica aí porque nossa aula já está começando. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E de fato, esses últimos 2 anos foram marcados por grandes desafios e grandes oportunidades. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar para vocês, ou destacar, né, que a trajetória da taxa Selic é fundamental para a gente entender os desafios e as oportunidades. Então, eu volto lá para o final de 2022, quando a Selic atingiu o patamar histórico de 13,75%. Muito bem. Aí, a partir de 2023, o Banco Central iniciou uma série de cortes graduais na taxa Selic, ou seja, diminuindo. E, no entanto, a taxa Selic encerrou o ano em torno de 11,75%, o ano de 2023, certo? Ok, tá, estava 3,75% em 2022, 2023, com o início dessa trajetória de queda gradual, foi para 11,75%. Ora, essa redução, de alguma maneira, vai favorecer a renda variável. Mas, embora vá favorecer a renda variável, ela continua favorecendo mesmo a renda fixa. Quem tinha investimentos em renda fixa, porque ainda está ou estava muito alta, tá certo? Então, setores como o de consumo e de construção civil também foram beneficiados com essa taxa em 11,75%. Bem, no meio de tudo isso aí, a inflação mostrou vacilo e afastou-se um pouco da meta do Banco Central. Qual é a meta do Banco Central? 3%. A inflação em 3%. Mas há uma tolerância de 1,5 ponto, que pode levar a inflação, né, ou admitir até 4,5 pontos percentuais. Tá ok? Muito bem. O que é que vai acontecer? Nessa perspectiva de 2023, né, o que é que o Brasil vai experimentar? O Brasil vai experimentar uma recuperação ou um início de recuperação da economia brasileira. Essa economia ou essa recuperação surpreendeu o mercado que, né, e aí quando eu falo mercado são os analistas, que achavam que a inflação ou que o crescimento seria um crescimento pífio, só que o crescimento atingiu 2,9%. Esse crescimento foi acompanhado, tá certo, pela retomada do mercado de trabalho, ou seja, pela retomada do emprego no Brasil. Então, a taxa de desemprego começou a cair e o número de empregados aumentar. Empregados com carteira assinada, tá certo? Ou seja, vagas formais. Isso foi muito interessante porque o consumo interno
começou a aumentar. As pessoas passaram a ganhar mais, porque o salário foi aumentado acima da inflação, se eu não me engano, 5 ou 6% acima da inflação, e as pessoas começaram, portanto, a consumir mais. Isso, né, aqueceu a economia brasileira. Ok. Já em 2024, o que é que vai acontecer, pessoal? O cenário começa muito positivo, né? Embora, né, os juros tenham começado a cair ali no final de 2023, né? E até o início de 2024, a gente sabe que os juros vão subir ali no final, né, de 2024. Mas notícias boas continuaram chegando. Quais foram essas? A menor taxa de desemprego da história, né? Atingindo, portanto, 6,1%. Apesar, tá certo, pessoal, de muitas incertezas globais. O Brasil, né, foi gerando emprego, foi crescendo e mantendo a economia muito aquecida. Então, esses fatores, de alguma maneira, vão moldar um panorama de influência diretamente nas escolhas de investimentos para 2025. Contudo, a gente tem que lembrar que terminamos 2024 com a taxa Selic em 12,25. E a desvalorização do real é muito preocupante, né? Um dólar atingindo cerca de R$ 6,20. Isso é bastante preocupante, a gente sabe muito bem disso, né? E tudo isso, claro, vai ser influenciado pelo fluxo de saída do capital estrangeiro que estava aí, né, no mercado financeiro brasileiro. E por isso, diante disso aí, a gente precisa ter essa preocupação ligada para 2025. Por quê? Porque a Bolsa de Valores vai registrar em 2024 uma queda muito grande, de cerca de 4 a 5%, né? Fechando, né, o ano em 120 mil pontos, mais ou menos. Então, apesar da economia apresentar uma base sólida, a gente sabe que a economia brasileira está crescendo com consistência, ainda, gente, ainda há riscos a ser considerados, né? Como, por exemplo, a desaceleração global e as mudanças fiscais aqui no Brasil. Por isso mesmo, né, diante disso aí, e apesar do ano de 2025 prometer consolidar a robustez do crescimento da economia brasileira, ter cautela não custa nada a seu ninguém, tá certo? Então é nesse sentido, né? Ou seja, com a alta da taxa de juros, afetando, portanto, as ações de maneira variada, né? Mas que, por um outro lado, favorece outras ações, né? A gente precisa, portanto, olhar quais as ações beneficiadas com essa alta dos juros, né? Com a alta do dólar, e quais são as prejudicadas. E foi exatamente pensando nisso que nesta aula eu vou mostrar para vocês quais são os setores e algumas ações prejudicadas e beneficiadas, né? E quais são, digamos, as perspectivas para este ano, né? Em que a gente deve, portanto, ficar de olho, tá certo? Então, em vista disso, segue a partir de agora alguns tipos de investimentos com melhores perspectivas para 2025. Então, vamos lá, sem mais delongas, tá certo? Quais são, portanto, esses investimentos? Então, ó, vou falar primeiro dos setores da economia que estão sendo beneficiados pela alta da taxa de juros e, claro, pela alta do dólar, tá certo? O primeiro setor é o setor bancário, pessoal. Então, empresas como a Itaú Unibanco ou Itube, né, vão ser beneficiadas. Por quê? Porque elas podem
podem aumentar suas margens de lucro, né? Ao cobrar juros mais altos nos empréstimos, né, de quem recorrer a essas empresas. Enquanto o custo da captação, portanto, nem sempre cresce na mesma proporção. Logo, além disso, investimentos, né, em renda fixa, que compõem parte de seus portfólios, vão se tornar o quê? Muito mais atrativos. Outro setor que vai ser favorecido é o setor de seguro, as empresas de seguro. Eu estou citando aí a Porto Seguro, mas tem outras, tem, né, a Caixa Seguridade, tem a BB Seguridade, tem outras empresas aí que a gente pode estar citando. Mas aí, essas empresas seguradoras geralmente possuem reservas aplicadas em títulos de renda fixa, certo? Juros altos beneficiam esses títulos. Então, com esses juros altos, portanto, elas vão obter retornos mais sólidos ou melhores, né, nesses tipos de investimentos. E isso vai fortalecer, portanto, os resultados financeiros dessas empresas. E um terceiro setor que é bastante beneficiado com a alta da taxa de juros e o dólar lá em cima são as empresas de energia, né? Como, por exemplo, as empresas de a empresa de transmissão paulista, ou a TRPL4. Por quê? Porque essas empresas de transmissão de energia, elas têm receitas reguladas, ajustadas pela inflação ou pelos índices específicos. Com taxas de juros tão altas como a gente está vivendo agora, e há uma tendência de crescer, né? E até mesmo, né, com a inflação um pouco acima da meta, o que é que vai acontecer? Os contratos dessas empresas vão se valorizar. E ao se valorizar, né, vão melhorar sua rentabilidade. Então, são três setores beneficiados, como vocês podem observar. Mas, por outro lado, vocês vão observar que há setores, né, setores que vão ser prejudicados pela alta de juros, né, pela volta da inflação e, claro, pela alta do dólar. Quais são esses setores? O primeiro setor são os setores de empresas de tecnologia e crescimento. Eu estou citando aqui a Mercado Livre, as ações da Mercado Livre. Por quê? Porque esse setor normalmente costumam ter margens muito, mas muito apertadas e depende muito, portanto, do financiamento constante para crescer, certo? Se elas dependem desse financiamento, o que é que vai acontecer? As taxas mais altas vão tornar o crédito ainda mais caro, né? E isso vai reduzir naturalmente o valor presente de seus fluxos de caixa futuros, porque tudo está mais caro, o juro está exigindo mais, né? Então eu peço menos, ou seja, eu empresto menos, tá certo? O que vai impactar negativamente, portanto, o preço de ações desse tipo de empresa. Um outro setor que vai ser também muito prejudicado são as empresas de varejo ou de consumo não essencial. Eu estou citando aí a Magazine Luiza, mas tem as lojas americanas, né? E outras que a gente pode, né, trazer aí na nossa pauta. Por quê? Porque essas empresas, gente, elas dependem do consumo financiado, tá certo? E esse consumo financiado com a alta dos juros, né, o dólar alto, né, enfim, tudo isso aí, né, e a volta da inflação, tudo isso aí vai, de alguma maneira, penalizar esse tipo de empresa, já que os consumidores vão frear o consumo, vão reduzir o consumo, né? E ao reduzir o consumo ou o uso do crédito, né, devido a esses juros altíssimos, porque é essa a ideia do Banco Central, quando aumenta os juros, é reduzir o consumo, desacelerar o consumo, o crescimento, né, do consumo, né? E isso vai o que? Impactar diretamente essas vendas, né, e os lucros ou as margens de lucros dessas empresas. E um terceiro setor que vai ser muito
prejudicado também são as empresas de construção civil, pessoal, e incorporação. Eu estou citando aí a MRV, mas tem muitas outras empresas, né? Tem a Lave, né? Tem tantas outras empresas aí que a gente poderia estar citando. Então, o setor imobiliário, portanto, ele vai sofrer porque o custo de crédito habitacional vai o quê? Aumentar. E isso vai, de alguma maneira, reduzir a demanda por imóveis, vai esfriar a procura do consumidor pela compra de imóveis. Isso, né, ao acontecer isso aí, né, o custo de financiamento das próprias construtoras também vai crescer. E ao crescer, o que é que vai acontecer? Vai pressionar a rentabilidade das ações dessas empresas, né? O crescimento dessas empresas. Então, vocês observam, são 3 setores beneficiados e 3 setores prejudicados. Diante de tudo isso aí, pessoal, o que é que eu gostaria de, digamos, chamar a atenção para vocês, né? Como é que a gente pode aproveitar-se de todas essas mudanças, de todos esses impactos trazidos pela alta, né, da taxa de juros, pela alta do dólar e por um fiasco de volta da inflação? É que o mercado acionário brasileiro, ele vai oferecer, diante desse quadro tão adverso, outras oportunidades. Então, vocês devem ficar ligados em empresas, né, da área de tecnologia, como startups, por exemplo, em fintechs. Por quê? Porque elas devem crescer devido à maior digitalização, tá certo, da economia. Então, quanto maior, né, fica, né, a digitalização da economia, logo essas empresas vão ganhar mais espaço, vão crescer e vão gerar grandes oportunidades. Além disso, o setor de energia limpa vai continuar muito atraente. Então vocês devem ficar ligados, né? E eu aí gostaria de destacar ações de empresas solares e eólicas. Por quê? Porque essas empresas podem gerar um lucro, apresentar retornos de até 20% ao ano, né? No caso, o ano de 2025. Então, vocês observam aí que há realmente uma pressão muito grande para reduzir o consumo, né? E isso vai acontecer e vai prejudicar algumas empresas, mas também vai beneficiar outros. E diante de todo esse contexto adverso, a gente precisa ficar de olho nesses 2 outros tipos de empresas, né, de tecnologia e de energia, que podem sim, né, proporcionar um retorno extraordinário. Então, eu não digo em que você investir, né, ou em quem você investir, mas eu esclareço, né, para você quais são os setores que estão sendo prejudicados, quais são os setores que estão sendo beneficiados e as perspectivas para outros setores, né, como esses setores de startups em fintechs e de energia eólica e solar, né, para a gente ficar de olho e, quem sabe, aproveitar essas oportunidades. Era isso que eu queria falar nesta aula de hoje, né, sobre investimentos. Na aula seguinte, né, na próxima aula, a gente vai falar, por exemplo, dos impactos dessa alta de juros sobre os fundos imobiliários. E aí eu vou trazer para vocês quais são os setores e quais são os fundos beneficiados e prejudicados. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês. Tá bom? Bem, gostaria de fazer propaganda dos meus livros de educação financeira, né? As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria e o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes. O primeiro livro, né, As Aventuras de Malu, já foi adotado por uma escola em Aracaju e a gente está torcendo que outras escolas que tenham algum projeto em educação financeira também possam fazer a mesma coisa. Bem, tá certo?
Pessoal, eu gostaria de lembrar que aí nos meus canais a gente está propagando, fazendo propagandas de produtos da Amazon. É porque eu sou um associado da Amazon. Então, não temam, né, em clicar. Podem clicar com segurança, porque vai conduzir você para o site da Amazon para você conhecer melhor o produto. E se você achar que quer comprar, né, e que pode comprar, e que é a hora de comprar, você compra, tá certo? Então, agradeço aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.